Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema intrigante e misterioso encontrado na Bíblia: os 3 homens imortais. Quem eram esses homens? Como suas vidas foram descritas nas Escrituras? E o que suas histórias podem nos ensinar? Vamos mergulhar neste intrigante assunto e descobrir juntos os mistérios por trás dessas figuras enigmáticas da Bíblia. Vamos lá? Primeiro, Elias. Depois dos piores períodos da história de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis chamado Acabe, que era um dos filhos de Israel. Elias era um dos maiores profetas e era natural de Gileade, na região Transjordânia. Os livros dos reis cobrem mais detalhes de sua vida do que a maioria dos próprios reis, mesmo que nenhum livro tenha sido escrito em sua homenagem. Sua famosa disputa com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou ainda mais conhecido. O rei Acabe havia incorporado a idolatria em Israel, desviando o povo da adoração de Deus. Israel estava sofrendo como resultado da má governança, mas Elias representava um tipo diferente de liderança, pois ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a coragem de falar a verdade ao poder terreno, sem se corromper. Elias era uma pessoa ousada, que falava a verdade, não importava quem estivesse no poder. Ele representava um reino totalmente diferente, com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter alcançado o auge de uma vida heróica, quase inacreditável, mas ele estava prestes a superar tudo isso, a evitar a morte. A imortal partida de Elias o coloca em uma categoria rara de imortais. Embora não saibamos quando ou como Deus fez isso, fica claro pelo contexto que Deus informou a Elias sobre sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, bem como Eliseu, que era um amigo íntimo e o escolhido sucessor divino. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias, ele subiu ao céu num redemoinho. Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal, chegando ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado por um turbilhão. A palavra hebraica usada aqui também pode ser traduzida como rajada ou momento ventoso, indicando algum tipo de evento arrebatador. Elias foi levado naquele instante, teria deixado essa terra para a presença de Deus. A história continua com Elias instruindo Eliseu para ficar em Betel, Jericó e Jordão, mas Eliseu se recusa a deixá-lo, mesmo sabendo que o Senhor levara Elias embora. Os filhos dos profetas em cada local também fazem a mesma pergunta a Eliseu, mas ele responde da mesma forma, afirmando que sabe que Elias será levado embora e pedindo para ficarem em silêncio sobre isso. Finalmente chegaram ao Jordão e Elias usou seu manto para dividir as águas, permitindo que ambos atravessassem o rio a pé enxuto. Enquanto estavam do outro lado, Elias fez um pedido a Eliseu: pede-me antes que eu seja tomado de ti. Em 2 Reis, versículo 2 e 9. Eliseu prontamente pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu e separou os 2 homens, e Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Eliseu testemunhou o evento e recebeu o manto de Elias, que havia caído. Ele percebeu que Deus havia cumprido sua promessa de levar Elias para longe, mas também havia concedido a Eliseu o desejo de uma porção dobrada do espírito de Elias. Segundo, Enoque. Enoque, a primeira menção a Enoque é contratada no livro de Gênesis, capítulo 5, mas cuidado para não confundir com o outro Enoque, filho de Caim. Este Enoque é diferente. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém, o homem mais velho registrado nas Escrituras. Mas o que se tornou Enoque especial é que ele era um filho de Noé. De acordo com a Bíblia, Judas 14, Enoque profetizou sobre o julgamento vindouro do Senhor contra o pecado em sua geração. Ele
Ele foi um homem que andou com Deus, mesmo em meio à decadência moral dos dias de Noé. Enoque foi como uma lufada de ar fresco em sua geração. Sua descrição é curta, mas significativa. Isso nos ensina algo sobre sua relação pura com Deus e com sua vida serviu de exemplo para muitas pessoas em diferentes gerações. Enoque nos ensina a viver para uma audiência de um Deus. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e um relacionamento próximo a Deus, sabendo que, ao fazermos isso, iremos experimentar Deus em uma nova dimensão. Em Gênesis 5, versículo 18 ao 24, vemos que Enoque viveu 365 anos e andou em uma comunhão habitual com Deus. Em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar em casa com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado na Bíblia, onde Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão de Enoque com Deus tenha sido tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus também fala sobre Enoque, dizendo que ele foi agradável a Deus e foi arrebatado para os céus, para que não visse a morte. Ele recebeu o testemunho de que andou com Deus e o agradou. Mas a Bíblia nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam sinceramente diligentemente. É uma grande segurança saber que Deus sempre nos espera, sempre nos prepara abundantemente e cuida de nós como ternura, para que possamos florescer em cada caminho milagroso. Em 2 Crônicas 16 ao 9 está escrito que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando por aqueles cujo coração está completamente voltado para Ele. Deus é um Pai que nos derrama sua bondade sobre nós para nos fazer crescer, mas o que Ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e sincera ao amor que Ele nos dá. Terceiro, como está escrito na Bíblia, embora muitos de nós, se não todos, não conhecemos o tempo exato, Deus vai voltar e os cristãos no fim dos tempos irão experimentar um evento chamado arrebatamento. Vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. É importante notar que tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estiverem vivos participarão desse evento juntos. Não queremos que você seja desinformado sobre aquele que estão dormindo na morte, para que você não se aflija sem esperança além desta vida presente. A Bíblia nos ensina que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim como Deus o ressuscitou dos mortos, da mesma forma Ele trará consigo aquele crente que adormece em Jesus. Esta é a palavra do Senhor para nós, que ainda estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor. Em nenhum caso, aqueles crentes que adormecem na morte serão deixados para trás. A Bíblia descreve como o Senhor descerá dos céus com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos apanhados simultaneamente, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma promessa maravilhosa para todos nós, crentes, e devemos nos confortar e encorajar uns aos outros com essas palavras sobre o nosso reencontro com os crentes que já morreram. Portanto, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo, assim como aconteceu com Enoque, que foi trasladado para o céu sem passar pela morte física. Que essa profecia nos encha de esperança e ânimo. Sabemos que seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, juntamente com nossos irmãos e irmãs em Cristo que já partiram. Não precisamos temer a morte, pois assim como Enoque, Deus também cuidará de nós, seus filhos, no fim dos tempos. Estejam preparados, crentes, pois a volta de Jesus está próxima. Se gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar seu like.
like para mais conteúdo da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo, até mais.